E aí, então, sabendo desse entendimento do Natal, compreendendo que o nascimento de Jesus faz com que nasça também Jesus em nosso coração, quando aqueles chamados três reis magos retornaram a ver a estrela, eles se enchem de alegria, se enchem de júbilo. Ao eles entrarem naquela casa, viram o menino com Maria ali, prostraram-se, adoraram a ele, adoraram o menino. Então, vocês entenderam pelo texto bíblico que abriram-se os tesouros e eles deram ali os presentes: ouro, incenso e mirra a Jesus Cristo. E tendo Jesus, ou tendo Deus advertido eles em sonho, para que eles não fossem por aquele caminho, não voltassem pelo caminho de Herodes ali, e que eles fossem por outro lugar, não voltassem, retornassem para a sua terra por um lugar diferente. Bem, o que esse texto quer falar para a gente hoje? Primeiro, que a introdução daqueles chamados os magos, eles viram, né, os três reis magos que viram no Oriente, tem sido o alvo de muitas especulações. Será que eram planetas? Será que eram qualquer outras coisas? Nós sabemos, à luz da pena inspirada, que aquilo era uma reunião de anjos que ali estavam. Por isso eu quero que você acompanhe comigo hoje o nascimento de Cristo nesse Natal, o retorno ali, a vinda do rei a essa terra. Veja o que o versículo 2 nos diz, do capítulo 2 ainda. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os três reis magos perguntam a Herodes ali, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Bem, primeira coisa é que aqueles santos homens foram guiados por uma estrela. Eles foram guiados ali e buscaram a Jesus Cristo através daquela estrela. Como é que eles fazem isso? Primeira coisa, você que quer ser guiado por Deus, vai ser guiado por Deus com sacrifício. Ninguém que quer ir até Deus poderá ir de uma maneira fácil. Então, não fique preocupado se os problemas vêm à sua porta, porque aqueles três chamados, vou colocar o nome que todo mundo conhece, né? Os três reis magos, eles ali foram guiados pela estrela e buscaram a Jesus Cristo, mas buscaram com sacrifício. Como foi o sacrifício? O primeiro deles, a travessia que eles fizeram foi uma travessia muito grande até chegarem àquele ponto onde o menino estava. Eles também deixaram para trás muitas comodidades. Eles deixam para trás, se eram três reis magos, pessoas sábias, pessoas inteligentes e de posse, eles deixam para trás o conforto de sua vida, eles deixam para trás ali o ambiente de sua família, eles deixam para trás a comodidade que viviam, para que eles pudessem fazer o quê? Irem até o encontro do menino. Então, eu proponho a você que, se você deseja ser alguém melhor, se você deseja se encontrar com o menino, se encontrar com esse menino rei, com Jesus Cristo, você em algum momento precisará deixar a comodidade para trás. Você precisará olhar para frente. É visto aqui, né, a irmã Irene, junto com o irmão Jackson, a sua equipe que ali estavam, desenvolveram esse projeto de ajudar as pessoas, deixando sua própria comunidade, deixando o seu ambiente para ajudar as pessoas. Eu lembro, Irene, ao ouvir você falando aqui, ontem eu cheguei em casa por volta das 9 da noite. E nós entregamos as que foram 14, 15 cestas básicas nas casas de algumas pessoas carentes. E fui eu, o Pedro, um ancião de nossa igreja e um outro irmão. E a irmã, foram umas quatro pessoas. E nós fomos lá, a irmã Ilma também. E ela me mandou um feedback aqui ontem de noite. Ai, pastor, como foi bom eu estar lá e tudo. Ela gostou demais de estar visitando aquelas pessoas, as suas casas e entregando bênção. Ontem foi uma chuva aqui, rapaz, foi uma chuva. E eu, o Pedro, meu menino, fomos debaixo de chuva, junto com os irmãos, debaixo de chuva, entregando as cestas lá, o panetone para a pessoa, as cestas e fazendo oração. Pedro fazia uma oração numa casa e eu fazia na outra casa. E aí nós íamos, né, nosso time.
Sabe, deixamos a nossa comodidade, assim como a irmã Irene fez, o irmão Jackson que esteve junto, apoiando, para que para que eles entregassem Jesus Cristo na vida das pessoas. E sempre será com base em um sacrifício. Porque quando eu olho para a história desses santos homens aqui, esses chamados três reis magos, eles fizeram aquilo com abnegação, não pensando em si, mas pensando no reino de Deus. Eles não desanimaram. Então, se você quer ser guiado por essa estrela, se você quer ser guiado para buscar ao Senhor Jesus, não desanime, querido irmão. Como é que eu faço isso, pastor? Primeiro deles, com paciência. Tem algumas coisas que não vão se resolver na velocidade que você quer. Tem algumas coisas que talvez leve uma vida inteira para se resolver. Então você precisa ter paciência. Eles tiveram paciência, eles foram confiantes porque eles acreditavam que iriam encontrar o menino rei. A estrela o guiou. Então eles tiveram que não somente ter paciência, mas confiança. Por quê? Porque eles saíram crendo que chegariam ao seu destino. Confie, querido irmão, tenha mais fé que você vai chegar ao destino que Deus tem traçado para você. Como é que eles fizeram isso? Com perguntas. Eles foram e perguntaram. A Herodes, por exemplo, foi o que o texto bíblico nos fala, né? Tendo Jesus nascido na cidade de Belém e tendo em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Eles seguiram as profecias que nem mesmo os judeus seguiam as profecias. E eles bateram cravados. E por isso eles saíram acreditando que eles chegariam ao seu destino e eles fizeram isso como com perguntas. Ao chegar em Jerusalém, eles estavam desorientados, mas eles começaram a perguntar. Há um texto bíblico que diz que na multidão de pergunta, na multidão de conselhos, existe a sabedoria. Então, talvez você precise perguntar para que você encontre sabedoria. Uma vez eu falei para vocês que aquelas pessoas que querem fazer as coisas sozinhas, elas já estão fadadas ao fracasso. Elas precisam agregar valor a outros, estando ao seu lado. Por isso, eles chegam a Jerusalém, chegam naquele lugar e vão fazer perguntas para que eles entendam o contexto. Compreenda, querido irmão, que não há Natal sem Cristo. É um fato que no mundo de hoje a gente vê as pessoas falando de Natal e tudo mais, e presentes, e árvore de Natal, e essas coisas todas, mas pouco se fala de Jesus. Eu tenho ido aqui a alguns shoppings e eu tenho percebido que só tem árvore de Natal, só tem o bom velhinho beijando as criancinhas, tirando foto e tudo mais, mas eu corri, pelo menos em 3 lugares aqui, para encontrar um presépio. Não se encontra mais presépio em canto nenhum. Pouquíssimos lugares. Quando encontra, é lá no lugar escondido, lá para um canto. Tipo assim, o aniversariante não está no aniversário dele. E eu falei para os meninos, esse bom velhinho, falei para os meus meninos, ele é um farsante, ele é um ladrão, porque ele roubou o aniversário de Jesus, porque o Natal é o aniversário de Jesus. E os marqueteiros de hoje, eles acabam usurpando, roubando. Desde o período da Páscoa, que as pessoas não falam mais no sacrifício de Jesus Cristo, na salvação que ele dá, na libertação que Jesus Cristo dá para o pecador, ou seja, a libertação do povo de Israel do Egito. Mas os ovos de Páscoa são falados, mais o coelhinho é falado. Todo mundo quer dar os ovos de Páscoa, quer falar de Páscoa, de chocolate e por aí vai. Quando chega no Natal, a mesma coisa. Há uma forma de anular a cristandade no Ocidente. Eu vi ontem, onde que é? Uma igreja com mais de 400 anos foi destruída. A Europa está destruindo todas as igrejas. Você sabe, você tá indo os muçulmanos para lá, tá indo um monte de gente para lá, estão modificando a Europa e estão destruindo um monte de igrejas. Igrejas católicas, igrejas metodistas, igrejas tudo quanto é canto, todas elas sendo derrubadas, igrejas históricas de mais de 500, 600 anos. E uma ontem foi destruída. Como é doloroso ver que estão desconstruindo o Ocidente. E por isso faz-se necessário, e a Débora, eu agradeço a minha esposa por ter me concedido o dia de hoje para pregar no lugar dela aqui, faz-se necessário pontuar
falar aqui no Go Six sobre o nascimento de Cristo, falar sobre o verdadeiro Natal. Porque eu julgo, irmãos, que não há Natal sem Cristo. Ficar vendo a estrela é muito bonito e os magos do Oriente ali viram a estrela. Porém, eu julgo que ver o rosto de Jesus é mais bonito do que ver a estrela. Eu julgo que ver a face de Deus é muito melhor do que ver as estrelas. Sabe, irmãos, quando eu falo isso, eu falo com um sentimento de que ser guiado por uma estrela, encontrar a Jesus Cristo. O versículo 9 assim nos diz que eles foram guiados pela estrela e eles não só buscaram a Jesus Cristo, mas eles foram guiados pela estrela e eles encontraram a Jesus Cristo. O versículo 9 diz assim, ó: depois de ouvirem o rei, partiram. Depois que eles perguntaram, eles ouviram, e aí do versículo 2 até o versículo 8 é só essa conversa entre eles e o rei, né? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até chegando parou sobre onde estava o menino. Então, perceba, querido irmão, que é um fato de que ser guiado pela estrela é um fato de que você encontra a Jesus Cristo. Se você é guiado pela luz, você encontrará Deus. A Bíblia diz que a luz é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz a Bíblia. Como se fosse uma luz guiando você até quem? Até Jesus Cristo. Se você procura encontrar Jesus Cristo, então venha até a palavra. Por que digo isso? Porque Cristo, no coração, ele acaba pondo esse ar de Natal em todo o ambiente. Quem coloca esse ar de Natal em todo o ambiente é de fato Jesus Cristo. Porque as pessoas estão mais fraternas, porque as pessoas estão pensando em entregar presentes, comer com a família e tudo. Quem sustenta toda a alegria da terra é o nascimento desse menino rei. Sem o nascimento de Jesus Cristo, nenhuma festa, de qualquer tipo de festa, você vê rave, você vê as festas das pessoas, a alegria e tudo mais, nenhuma alegria existiria na terra se não fosse a alegria do nascimento do menino rei. Por quê? Porque eu julgo que ele é o sustentador de toda a alegria na terra. Sem o nascimento dele não haveria salvação. Sem o nascimento dele não haveria condição da vida humana. Sem o nascimento dele para remir, para salvar, para se tornar um de nós, não haveria alegria na terra. Por quê? Porque toda a terra estava fadada ao fracasso. Tudo estava destruído. O próprio ambiente do povo de Deus já haviam 400 anos de silêncio. Deus ficou em silêncio quando o último profeta morre ali, o livro de Malaquias, né? Terminou ali 400 anos até nascer o livro de Mateus, até nascer ali o Messias. Toda a terra estava jogada às traças. Os romanos estavam sempre em guerra ali com os judeus e vários povos e a própria Roma se fragmentando. Vejam, queridos, que eu percebo que Cristo no coração é que vai dar todo esse ar de Natal para sua família. Em vez de falarmos da comida, em vez de falarmos dos balões, em vez de falarmos ali do alimento, da alegria, dos presentes, que tal batermos palmas para Jesus Cristo? Que tal nos alegrarmos nele, o aniversariante de hoje? Sabe, de hoje, de amanhã, né? Eu estou pregando hoje e vou continuar pregando amanhã. Os pastores, eles encontraram Jesus Cristo onde? Numa manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo 15 e 16, assim declaram. E lá ficou, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse, aqui eu estou em Mateus. Lucas, deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 2, versículo. Estou indo sempre nos evangelhos para falar a você e mostrar para vocês o que aconteceu ali com Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim, ó, 15 e 16. E ausentando-se-lhe deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém
e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada em uma manjedoura. Então, perceba aqui, querido irmão, que ele encontraram ali Jesus Cristo. Onde eles encontraram? Em uma manjedoura. Os magos encontraram eles também em uma casa. Mais do que isso, a mulher samaritana, queridos irmãos, ela encontra Jesus Cristo junto ao poço. Tanto eles que encontraram Jesus numa manjedoura, encontraram numa casa, a mulher samaritana encontra junto ao poço, o gadareno encontra Jesus Cristo num cemitério, Zaqueu encontra Jesus Cristo numa árvore e Saulo encontra Jesus Cristo no caminho para Damasco. Veja, querido irmão, onde você encontra Jesus Cristo não é tão importante. Cada uma dessas pessoas encontraram Jesus em diversos lugares. Aonde você encontra Jesus não é tão importante. O importante é você ter uma experiência com ele. O importante é você se encontrar com Deus. Talvez você esteja se encontrando hoje com Deus aí deitado em sua cama, ou fazendo sua atividade, ou através de um livro que fala sobre as coisas de Deus. Eu não sei aonde você está encontrando Deus, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você, a cada manhã, se encontre com Ele aqui no Go Six. Sabe, irmãos, o lugar do nascimento de Cristo pode ficar tão próximo quanto o nosso coração. Eu quero que você se encontre com Deus hoje aqui no seu coração. Esse é um lugar tão próximo. E por isso, eu concluo minha mensagem nesses poucos minutos que me restam aqui, de que, de fato, ser guiado por uma estrela, adorar ao Senhor Jesus Cristo, é o momento em que você deve ter. Esse momento em que você deve ter. Por que eu digo isso? Porque é uma palavra que assim declara. Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus abalou o mundo com um bebê e não com uma bomba atômica. Deus abala o mundo com o nascimento do menino rei. É um fato que o Natal é uma época, querido irmão, que a estação, o estado de espírito desperta paz, desperta boa vontade em todos. E por isso eu quero lhe oferecer um Feliz Natal. Que o Senhor Jesus nasça no seu coração. Sabe, quando Jesus veio a essa terra, ele bateu em várias portas, só que não tinha lugar para ele nascer. Quem é o dono de tudo não tinha lugar. E eu julgo que Jesus Cristo se esvaziou. E ele, ao se esvaziar, ele o faz para nos encher. Ele, ao esvaziar, ele o faz para que você pudesse ser cheio. Sabe, irmãos, ser cheio do Espírito, ser cheio da graça, ser cheio do poder de Deus. Quer você hoje ter a bênção do Senhor? Quer você hoje passar o dia sendo iluminado por Ele? Então perceba que Jesus Cristo faz-nos rico quando Ele se faz pobre. Ele nos preenche quando ele se esvazia. A divindade se esvaziou, diz a palavra. O que a divindade fez? Ela pegou e se esvazia ali. Para quê? Para que eu e você possamos ser cheios. Eu ainda continuo ainda declarando a vocês aqui de que eles foram guiados por uma estrela e eles adoraram Jesus. O versículo 11 fala sobre essa adoração. Na casa viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os tesouros entregaram a eles ouro, incenso e mirra. Por que eles fizeram isso? Porque quando você abre o seu coração, quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, tudo se torna com significado. Veja o que o autor declara. Um verdadeiro encontro conduz à adoração. Não tem como você passar o Natal sem adorar a Deus. Porque se você está se encontrando com ele, como era o caso dos magos do Oriente, eles se encontraram e tiveram que fazer o quê? Adorar. O Natal não é só um dia de você ter alegria com sua família. O Natal é um dia de adoração ao menino rei, quem se tornou um de nós. Diante dessa presença que eles estavam, na presença do Senhor, não existem posições ou títulos. Sabe, irmãos,
quando você está diante do menino rei, quando você está diante de Deus, o seu dinheiro não vale nada, o seu título não vale nada. Se você é um chamado rei mago aqui, não tem título ali que vale. Todos eles fizeram o quê? Se prostraram. Os pastores se prostraram, os reis magos se prostraram. Não existe título diante do rei. Todos se curvam diante dele. E por isso a adoração leva ao arrependimento pessoal. A adoração leva ao desprendimento pessoal. A adoração leva a se entregar ao Senhor. Por quê? Porque todos nós temos algo para dar a Jesus Cristo. Quando você se encontra nesse Natal com o menino rei, é o momento para você fazer o quê? Entregar alguma coisa. É impossível. Seu título não vale nada. Você tem que se desprender. Você se ajoelha diante dele. Você o adora e você tem que entregar alguma coisa. Mais do que ouro, mais do que incenso, mais do que mirra, ouro, incenso e mirra, mais do que essas coisas, eu penso que o melhor presente que você hoje no Natal pode entregar para Deus é de fato o seu coração. O seu coração é aquilo que é mais precioso. Se sua família é preciosa, que tal você entregar a Jesus Cristo sua família como uma oferenda? Senhor, que minha família seja tua e eu ofereço a minha vida, o meu intelecto, a minha sabedoria, os meus recursos, tudo que tenho, tudo que sou, a ti, Senhor Jesus. Porque foi isso que esses homens fizeram. E quando eu faço, e eu estou fazendo aqui, irmãos, uma costura na história, eu estou pegando aqui a agulha e estou costurando a história para que você entenda o que esses homens, que são os chamados os homens sábios, os três reis magos, fizeram. Eles entregaram a Deus mirra. Por que eles fizeram isso? E eu fui pesquisar. Mirra porque Jesus Cristo é o nosso profeta. E por isso eles entregam mirra ao profeta. Eles também declaram que eles entregaram o quê? Ouro. Ouro por quê? Porque entrega-se ouro ao rei. E eles olharam aquele menino e disseram: tá aqui ouro, entregamos ao Senhor, porque o Senhor é rei. E também eles entregaram incenso. Incenso por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E o sacerdote precisava de incenso para poder ir passando no incensário em todo o ambiente. Então eles entregam incenso, por quê? Porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Tudo que há de melhor na civilização, irmãos, há porque nos nossos dias essas coisas boas da civilização são frutos do aparecimento de Cristo entre os homens. O que existe de bom na civilização existe porque Jesus Cristo apareceu no meio de nós. Para tanto, eu percebo que aparecer, e eu termino meu sermão aqui, anjos proclamando ali. Os anjos começaram a cantar. E o versículo 12 fala mais para a gente aqui. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Primeira coisa que eu percebo quando eu leio esse versículo: Deus deposita no coração de cada crente uma eterna melodia. Eu percebo também que eles entenderam a vontade de Deus. Eles entenderam o que Deus quer e eles entenderam o real sentido do Natal. E por isso que o resultado é que eles foram obedientes. Quando você se encontra com Jesus Cristo no Natal, o resultado é ser mais obediente a Ele, para que você o honre no próximo Natal. Encontrar-se com Jesus Cristo e os verdadeiros cristãos não andam por caminhos que desagradam a Deus. Deus falou para eles irem por aqui e eles honraram a Deus, eles buscaram a Deus, eles fizeram o quê? Foram obedientes ao Senhor e o Senhor altera os nossos planos e ele muda a nossa história. Era para eles terem ido por um lugar, não era? Por que eles não foram? Deus apareceu para eles em sonho, falou com eles, eles foram obedientes e foram para outro lugar, não foram até Herodes. Deus talvez esteja alterando algumas coisas na sua vida. Você organizou sua vida para ir para um lugar, você organizou sua vida para viver de um jeito. Deus dirá a você: filho, eu quero que você vá por outro caminho. Eu vou alterar sua rota. Seja obediente. Eu sei o que é melhor. E o menino rei começa a exercer seu governo aqui na terra a partir do seu nascimento. O menino rei nasce, os súditos vêm e se ajoelham, dão ali os talentos a eles.
Os anjos estão ao redor. O menino rei dá a sua primeira ordem através de um sonho. E aí, então, o que acontece? Eles mudam a rota. O menino rei começa a governar a partir do seu nascimento. E por isso a importância de você compreender que outro caminho onde pode ser um caminho mais longo, outro caminho que Deus manda para você, pode ser um caminho mais difícil, pode ser um caminho de menos prazer, pode ser um caminho que o eterno revele a você, então vá por esse caminho. Vir para o Goal Six é um caminho que Deus está te falando. Pode ser um caminho mais longo, mais cansativo, um caminho que não tem tanto prazer. Ah, estamos aqui ouvindo de manhã cedo, poderia estar dormindo, curtindo um prazer de estar dormindo. Deus está chamando você por um caminho mais longo, por isso obedeça, porque essa é uma revelação de Deus para você. Bem, será que você pode ouvir o cântico? Será que você pode ouvir as coisas de Deus? Somente ouvem o cântico aqueles que estão sintonizados no Espírito. Somente esses vão conseguir compreender o real sentido do Natal. E por isso, eu ofereço a você, querido irmão, um momento para que você possa também se encontrar com Deus. Um momento para que você possa modificar a sua rota. O irmão Jackson estará orando. Enquanto o servo do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você converse com Deus, porque queremos nos encontrar agora com Deus. Deus quer mudar a sua rota, Deus quer mudar a sua estrutura, Deus quer mudar a sua história. Ouça o governante do universo. O menino Deus vos nasceu, se tornou Deus conosco, Emanuel. Vamos orar. Santíssimo Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por tua presença na nossa vida, obrigado, Senhor, por essa pregação, obrigado por essas pessoas, Senhor, em minha vida, em nossa vida, obrigado pela existência, Senhor, desse Goal Six, dessa família, Senhor, que está se preparando para alavancar pessoas, se preparando para ir para o céu, Senhor, e para levar, alavancando para levar outras pessoas também para o céu também, Pai. É isso que nós queremos ser nessa terra, Senhor. Ser instrumento, Senhor, de aproximação da criatura com o Criador, Senhor. E eu estou aqui, Pai, tentando fazer a minha parte. Me ajuda nisso. Dá-me um presente de Natal, Senhor. Dá-me a tua presença em minha vida, Senhor. Dá, Senhor, essas pessoas que te buscam. A gente ouve falar de histórias tão bonitas aí. Eu fico emocionado, Senhor, quando eu vejo que não só o pastor, mas o pai que leva o filhinho Pedro para distribuir cesta básica. Eu fico feliz, Senhor, quando eu vejo lá na nossa igreja, Senhor, toda a minha família completinha, Senhor. Eu te agradeço muito por isso. Já ganhei meu presente de Natal, Senhor. Eu fico feliz, Senhor, porque eu vi a Débora, filha da Irene, Senhor, com o Joseph lá também, Pai. Que presente maravilhoso, que coisa boa, Senhor. Quando eu vejo também o Enzo, filho da Marta também, Pai, e vejo outras pessoas mais, Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque eu estou vivendo, Senhor, a tua presença, Senhor, naquele lugar, Pai, na minha vida, Pai. Eu quero que isso continue. Eu quero, Senhor, que não só no Natal, mas no Ano Novo, no ano vindouro, Senhor, eu possa ter mais e mais experiência contigo, Senhor. E esse grupo aqui, Senhor, consiga aliviar sofrimento, ser estrutura, Senhor, ser apoio para essas pessoas, Senhor. A gente ouve tantos casos aqui, Senhor, como o caso da irmã Irene, que eu me lembro que nesse multi-roupa aí, Senhor, ela foi limpar uma casa de uma cliente lá, ela e as ajudantes dela. Ô, Pai, que coisa bonita, Pai. Que mais e mais pessoas, Senhor, se envolvam, como o irmão Wellington, por exemplo, tem o projeto dele e outros mais aí que eu não vou nem precisa mencionar agora. É muito bom saber, Senhor, que tem trabalhadores da tua obra, Senhor. É bom saber que a filha da Rose, Senhor, está envolvida em reformar a igreja dela lá, Pai. Ô, Pai do céu, como é bom ver isso. A irmã Nice também comentou, antes um pouquinho das pessoas entrarem, Senhor,
que o motivo pela qual ela não veio na reunião ontem, Senhor, não participou da reunião, porque ela estava conversando com uma amiga lá, que a filha pediu perdão e se reconciliou com a mãe. Pai, isso é maravilhoso, Pai. Nós precisamos dessas notícias, nós precisamos desse encorajamento, Senhor. Traz mais notícia boa para nós, Senhor. Traz mais frutos para nós, porque nós estamos plantando, nós estamos regando e cuidando, Senhor. E seria tão bom, Pai, que alguns de nós aqui, Pai, se não todos, conseguissem colher os frutos desse trabalho, Pai. Dá-nos esse privilégio, Senhor. Que nós possamos ter a habilidade, Senhor, de ensinar que Papai Noel não é Natal. Que chocolate não é Páscoa, Senhor. E sim que o Deus vivo e todo-poderoso está nos aguardando, Senhor, lá no céu. É isso que eu te peço, Pai, entregando mais uma vez as nossas igrejas, os nossos líderes, os nossos pastores, as nossas famílias, Senhor, as pessoas que estão lutando, Senhor, na tua obra, Pai. Abençoa essas pessoas, Senhor, e faça com que nós sejamos, Senhor, uns fazendo e outros dando suporte, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, faça nascer, Senhor, a tua graça sobre nosso coração. Faça nascer a tua presença sobre nós. Abençoe, Senhor, a irmã Irene que orou no começo. Que teu Santo Espírito esteja com tua serva. Abençoe também, Senhor, ao irmão Jackson que orou conosco aqui. Que o Senhor continue dando força, saúde e ânimo a ele. Também pedimos a Ti, Senhor, que vá ao encontro da irmã Rose, seu esposo, e todos nós, Senhor, que aqui estamos. Que esse seja um Natal de bênção, seja um Natal fraterno, seja um Natal de reconciliação, de amor, de ambiente de família. Que o Senhor nasça e traga a nós, Senhor, essa salvação que tanto necessitamos no planeta Terra. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.